Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento, longo prazo, focado principalmente numa estratégia onde a gente carrega os ativos por um longo período de tempo, onde a gente leva tanto criptomoedas, Bitcoin, renda variável, renda fixa, uma série de ativos no longo prazo. Então, se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e o feedback de vocês é muito importante aqui pro canal. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre avaliação de fim de ano. Como é que foi esse ano para você? Como é que foi esse ano em relação aos investimentos? Quais são as métricas? O que a gente pode analisar dentro da nossa carteira? É exatamente esse cenário que eu quero passar aqui para vocês hoje nesse vídeo. Então, fiquem comigo até o final, vamos passar a vinheta e logo mais eu trago tudo para vocês. Vamos lá, pegar o cafezinho aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre os nossos pontos, mas primeiramente, a gente precisa tirar algumas conclusões em relação a esses movimentos dentro desse ano. A gente sabe que os mercados sofreram bastante, principalmente o mercado brasileiro, mas eu queria fazer alguns questionamentos aqui para vocês. Primeiro, a gente avaliar um pouquinho mais do nosso progresso em relação a algumas metas específicas. Quais eram os nossos objetivos para esse ano? Era a composição de carteira? Era a valorização? Era a gente estudar um pouquinho mais sobre o nosso objetivo? Cada um vai ter o seu. Então, o primeiro questionamento aqui da gente questionar em relação a se nós progredimos, a se nós realmente avançamos dentro dos nossos objetivos. Segundo, é a gente verificar a nossa combinação de ações, tanto de ações, títulos, renda fixa, criptomoedas, dado no curto prazo. A gente estruturou bem essa carteira, como que a gente está dentro de um cenário em que os ativos podem derreter, os ativos podem cair bastante. A gente estaria bem alinhado, a gente ficaria muito nervoso, então esse é outro questionamento da gente fazer. Como que está a nossa carteira, como que a gente estruturou ela para o curto e médio prazo. E por terceiro, eu sempre digo, a gente avaliar os nossos ativos em relação ao longo prazo. Vamos pegar um benchmark específico, Ibovespa, Nasdaq, S&P 500. Como que a nossa carteira se comportou em relação a esses ativos? Como elas valorizaram mais, valorizaram menos? Como que está o beta? Como que está o funcionamento desses pontos? A gente precisa ter isso muito claro num cenário em que a gente vai comparar. Dependendo desses movimentos, faria muito mais sentido a gente investir só passivamente, a gente investir em alguns ativos, tanto nos ETFs lá fora quanto aqui no Brasil. Então, esse é o outro questionamento que eu faço aqui para vocês. Ou seja, vamos lá. A gente avaliar o nosso progresso, a gente verificar a nossa combinação de ações no curto e médio prazo e, por terceiro, a gente verificar como que está a nossa carteira em relação a benchmarks específicos. Lembrando, se você tiver dúvidas em relação a esse ponto, me escreve aqui nos comentários, vamos bombar os comentários aqui e também eu tenho meu Instagram aqui no @mentedeholder, me manda um direct lá, vamos conversar que eu posso ajudar vocês em relação a esses movimentos. Seguindo, para a gente entender, primeiro, outro ponto que eu queria fazer para a gente concentrar em relação aos nossos objetivos. O que eu quero dizer com isso? Por que a gente está investindo? Quais são os nossos objetivos de longo prazo? O que a gente espera em relação aos investimentos? Esse ponto de alinhamento entre expectativa e realidade é extremamente importante para a gente conseguir passar por um cenário de 5, 10, 20 anos, ou seja, a gente saber exatamente o que a gente quer, exatamente o que a gente espera, para a gente ter esses pontos alinhados, expectativa e realidade. Outro ponto que eu falo bastante, eu quero muito trazer para vocês, é em relação à tolerância do nosso risco. A nossa carteira está alinhada com os nossos objetivos, tanto de curto, médio e longo prazo? Qual é a nossa tolerância ao risco? O que a gente espera em relação aos movimentos? Eu sempre falo aqui da gente investir no longo prazo, da gente ter a carteira, da gente estruturar ela, mas a gente tem sonhos antes, casa, terreno, construir família, uma série de outros pontos. Então aqui, esse cenário é muito importante a gente alinhar o que a minha carteira é para curto, o que é médio, o que é para longo prazo. A gente não investe somente no longo prazo, a gente precisa também ter bons movimentos no curto, até porque a gente está vivendo o dia a dia. E quem vive só de longo prazo vive só de futuro, e a gente sabe que a gente não vive só de futuro. Seguindo aqui com os nossos pontos, ou seja, a gente precisa verificar o nosso mix de ativos. O final de ano é um excelente momento para a gente revisar a nossa carteira. Vamos abrir a carteira, vamos abrir os ativos e verificar. Esse ativo é para curto, médio e longo. O que eu espero com ele? Por que ele está na minha carteira? O que aconteceu? Qual foi a minha análise? Eu sempre digo, não é comprar e esquecer, é a gente comprar e revisar os ativos para a gente entender se ele continua aderente à nossa estratégia, se continua aderente aos nossos movimentos. Isso é super importante para a gente ter um alinhamento global da nossa carteira. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em
primeira mão pra gente, e o feedback de vocês é muito importante para verificar se o conteúdo que eu tô trazendo tá gerando valor, tá agregando, tá te ajudando na gestão, na carteira e principalmente a tomar melhores decisões em relação aos investimentos. Então, o like de vocês é muito importante. Se quer receber o conteúdo também, te inscreve aqui embaixo pra gente continuar cada vez mais próximo e eu poder ajudar ainda mais na gestão dos investimentos. Uma carteira diversificada é composta por vários tipos de investimentos, tanto de tolerância a risco quanto em relação a prazos. Então a gente tem ações, títulos públicos, os REITs, ações lá fora, fundos imobiliários, títulos do tesouro, a gente pode alocar em criptomoedas, enfim, uma série de pontos em que a gente tem uma carteira composta, diversificada, de acordo com tolerância a risco, prazo do investimento e principalmente o nosso alinhamento, a nossa expectativa em relação ao ativo. Lembrando que o objetivo da diversificação não é necessariamente maximizar o desempenho. Essa prática é projetada para ajudar a reduzir a volatilidade do seu portfólio, da sua carteira ao longo do tempo. Eu já falei aqui em alguns vídeos, mas deixo de novo, a volatilidade é a nossa alinhada. Quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente sabe a nossa carteira, a gente quer volatilidade porque a gente está alinhado com a nossa estratégia. Basicamente, quando a gente investe, a gente lida, a gente gere incertezas. E a incerteza é isso que traz risco e volatilidade em relação aos movimentos. Por isso que as criptomoedas, por isso que o mercado de renda variável tem mais volatilidade, tem mais variações dos ativos, tanto para cima quanto para baixo, em relação a outras classes de ativos, porque eles são classes, tipos de investimento com uma maior incerteza e a gente precisa gerir isso de acordo com as nossas expectativas. Então aqui o ponto é da gente refletir se a nossa carteira, se os nossos ativos estão aderentes ao nosso nível de risco escolhido. Mas Francisco, como é que eu faço o nível de risco? Como é que eu verifico isso? A gente tem uma série de maneiras em que a gente aloca os nossos portfólios de acordo com o beta, ou seja, quanto que esse ativo, quanto que esse papel ele se movimenta em relação a algum índice específico. Então eu faço a gestão da minha carteira de acordo com curto, médio e longo prazo, ou seja, dado os meus ativos, dados os meus objetivos, como é que eu estruturo isso? Então essa gestão de risco em relação a, eu quero que a minha carteira tenha mais risco ou menos risco, eu quero que ela se movimente mais ou movimente menos, eu quero que ela acompanhe um índice específico, eu quero que ela tenha um potencial de crescimento muito forte. Esses são os pontos da gente revisar e analisar conforme os nossos investimentos. Eu sempre digo, o Francisco de hoje não é o Francisco de 5 anos atrás. Vai mudando, as expectativas vão mudando, a gente vai crescendo como investidor e alinhando mais em relação aos nossos pontos. E outra coisa, eu sei que o Francisco de hoje não é o mesmo de 5 anos e daqui a 5 anos eu vou ter outros desejos, outros movimentos. Vai acontecer. Então, essas questões, mesmo investindo a longo prazo, mesmo para quem é o holder, eu deixo muito claro em que a gente vai amadurecendo como pessoa, como investidores. Então, vamos seguir aqui em relação à terceira parte, que é os investimentos individuais. Ou seja, a gente precisa analisar em relação se os nossos investimentos, como que eles estão indo em relação a ativos específicos. E eu coloco na tela aqui o Ibovespa, a Nasdaq, o S&P 500, algumas formas em que a gente pode comparar os nossos investimentos. Como é que está os meus investimentos em relação a esses ativos? Você faz o acompanhamento dessa carteira, principalmente mensal, ou seja, quanto que eu investi mensal, quanto que a minha carteira valorizou mensalmente, quanto que eu espero de retorno futuro, quais são os meus aportes projetados. Tudo isso é um cenário importantíssimo que a gente pode estruturar e é melhor a saber onde a gente está pisando, onde a gente está andando em relação à nossa carteira. Então, eu deixo o convite, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo, me manda uma mensagem lá no Instagram, eu tenho alguns programas em que eu possa te ajudar em relação a esses movimentos, principalmente para a gente cada vez mais ajudar a estruturar a sua carteira e analisar o que você espera entre alinhamento e expectativa, principalmente investimento ativo, investimento passivo, a gente investir no Brasil, investir nos Estados Unidos, mais criptomoeda, menos criptomoeda, renda fixa, renda variável, uma série de pontos, porque tem muitas opções e o mercado sempre vai trazer oportunidades e a gente precisa estar muito claro do que a gente quer, do que a gente espera em relação a essa classe de ativos. Eu vou indo nessa, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber tudo em primeirão. Te espero no próximo vídeo e até mais.